Olá, meus amores! Agora, voltando lá no nosso livro de história, ainda nas páginas 24 a 31, nós vamos agora falar sobre um assunto também muito interessante e que talvez vocês nunca tenham pensado nisso, ou conversado com a mamãe, com o papai, ou até mesmo com o vovô, com a vovó. Será que vocês conseguem imaginar? Não, né, tia? Nem tenho noção do que a senhora está falando. Pois é, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as crianças do passado. Como eram as crianças do passado e como são as crianças de hoje, da atualidade. Vocês já conversaram com o papai e com a mamãe? Ou então com o vovô e com a vovó? E eles já disseram assim para vocês: olha, hoje as coisas são bem diferentes. As crianças hoje brincam à vontade, pode ir para a escola à vontade, tem celular, tem brincadeira, tem brinquedo. No meu tempo não era assim, não. No meu tempo era diferente. Eu tinha que ajudar o meu pai e minha mãe, porque senão a coisa esquentava. Já ouviu? Ou o papai e a mamãe falar isso, ou talvez um titio, ou a vovó, ou até mesmo o vovô? Eu já ouvi. E vou falar para vocês, é pura verdade. As crianças do passado viviam em condições bem diferentes das crianças de agora. Vocês sabiam? Antigamente as famílias eram bem grandes, tinham muitos filhos, sabe? Muitos irmãos, e as coisas eram bem difíceis. Eram bem complicadas na verdade. Se vivia com muita dificuldade, né? Muita criança para alimentar, casa para manter, se ganhava muito pouco, né? As coisas eram bem difíceis. E as crianças tinham que trabalhar bem cedinho, sabia? Já se começava a trabalhar desde criança. Nossa, hein? As crianças mais pobres não tinham direito a ir à escola, não. Só as crianças ricas, elas sim podiam ir para a escola. As crianças pobres, de famílias pobres, humildes, tinham que começar a trabalhar para poder ajudar o papai, a mamãe, né? A trazer, um alimento para casa, né? Porque as coisas eram mas bem difíceis mesmo. Não era porque o papai talvez a obrigasse, mas é porque precisava dessa ajuda. E escola não tinha como ir. Eles precisavam trabalhar para ajudar. E eu vou mostrar uma figura para vocês, tá bom? Só um minutinho. Olha, aqui são dois garotinhos, tá vendo? Trabalhando numa fábrica. Que triste, né? Nossa, devia ser bem cansativo, não acham? Olha a roupinha deles, né? Eles lá trabalhando. E detalhe, trabalhavam o dia todo. Nossa, eles deviam ficar muito cansados, né? Eu não gosto nem de imaginar, porque tão pequenininho e já trabalhando. Imagine, você desse tamaninho aí, pequenininho da tia, já trabalhando. Nossa, muito triste isso, né? Mas houve uma mudança. Aconteceu uma mudança, mas demorou, Demorou muito tempo, mas aconteceu uma mudança, né? Foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Isso é um documento muito importante. E lá tem assim, um monte de lei, um monte de lei que protege você, criança, e os adolescentes também. E lá tem uma lei que proíbe qualquer criança trabalhar. Criança não pode trabalhar. Lugar de criança é onde? Isso mesmo, na escola. Lugar de criança é na escola. E hoje a situação melhorou, né? As crianças podem brincar,
Elas podem brincar, né? Bastante, se divertir, né? Hoje a gente tem a internet, tem o computador, tem um monte de celular. Todas as crianças têm acesso a isso, né? A maioria, né? Olha, né? A maioria, não são todas também ainda não. Não são todas que ainda têm acesso à internet, né? A maioria. Porém, será que são todas as crianças que estão lá na escola, estudando direitinho, que nem vocês, tendo esse direito? Será que essa lei está sendo cumprida de fato, de verdade? Olha, eu acho que não. Ainda existem lugares que ainda tem muita pobreza mesmo, e famílias muito grandes, com muitos filhos. E as crianças ainda é preciso trabalhar, mas é um trabalho obrigado, né? Eles são obrigados a trabalhar. É um trabalho que está acontecendo fora da lei, porque a lei protege vocês. Vocês não podem trabalhar. O lugar de criança é na escola, né? Mas ainda tem criança que trabalha, às vezes em troca de um prato de comida, né? Às vezes em troca de uma roupinha usada, de um sapatinho usado, né? Caderno, mochila, professora, escola. Eles talvez nem sabem direito o que é isso. Por quê? Não pode ir para a escola porque tem que trabalhar. Não é triste isso? Pois é, por isso que quando a mamãe fala assim, olha, dê valor, a mamãe comprou a mochilinha com sacrifício, o seu caderninho também foi comprado com sacrifício, vamos usar direitinho, sem fazer orelha, né? Sem rabiscar à toa. O lápis, não vamos quebrar não, foi comprado com sacrifício, sabe por quê? Porque a gente tem tudinho direitinho, com um monte de criança por aí querendo estudar, ir para a escola. E não pode, por quê? Porque é obrigada a trabalhar, né? Porque não estão cumprindo a lei, tem lugares que não cumprem a lei. E tem crianças ainda que precisam trabalhar para ajudar o papai e a mamãe. Por isso a tia fala, valorize o que vocês têm, a casinha de vocês, o papai e a mamãe, né, se esforçando para dar escola para vocês, dar material, uniforme limpinho, cheirosinho, bonitinho, novinho, né, a professora lá para dar aula para vocês, né, a escolinha toda arrumadinha, toda limpinha, cheirosinha, enfeitadinha para vocês, esperando vocês. Ai, que saudade, meu Deus do céu, que saudade de estar junto com vocês lá na escola, de estar lá na escola, na nossa sala de aula. Ai, é tão gostoso, meu Deus. E não podemos agora por conta, né, do coronavírus. Aí a gente aprende a dar valor, né, às coisas que a gente tem e não pode ter no momento. Não pode usar, usufruir, né, no momento, né? Então vocês aprendam a dar valor, porque tem um monte de criança aí que queria ter a vida que vocês têm e não pode. Por quê? Porque em algum lugar aí do país, em algum lugar do mundo, ela precisou trabalhar, né, para ajudar o papai, ajudar a mamãe, né, e tá lá, e não pode ir para a escola. Eu vou mostrar uma cena para vocês, e essa foto, ela é atual, não é lá do passado não, é de agora, de pouco tempo. Uma foto de uma menininha trabalhando. Olha só. Olha aqui. Essa foto é de uma criança lá do Nordeste brasileiro. Ela tá trabalhando, tá vendo? Descascando, acho que mandioca, aipim. Olha, a mão deve ficar machucada, as perninhas, né? Que fica ali sentada. Além de ser um trabalho perigoso, porque ela pode se cortar, se machucar. É muito triste de ver crianças igual a vocês, né? Assim nessa situação, né? Mas a gente tem que crer que um dia isso tudo vai melhorar, não é verdade?
Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham compreendido a aula, entendido a nossa conversa. Não falo nem que foi uma conversa, eu não falo nem que foi uma aula, perdão. A tia fala que foi até uma conversa, né? A tia está mostrando para vocês um pouco da nossa realidade, né? Como foi no passado, como está sendo agora, que melhorou um pouco, porém não mudou totalmente, né? Temos as leis, mas infelizmente em alguns lugares as leis não são cumpridas, infelizmente, né? E que vocês saibam valorizar o que vocês têm, né? O que papai e a mamãe, com todo o sacrifício, oferece para vocês, tá bom? Um beijo forte, cheia de saudade de vocês. E não esqueçam, tem tarefa lá. A tia vai passar para conferir e dar as respostas para vocês, tá bom? Um beijo.